Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre três fundos imobiliários bem interessantes aí para investidor que pensa no médio a longo prazo. Geralmente eu sempre percebo nos comentários pessoas procurando ativos que estejam negociando hoje com preço atraente, que tenham um bom dividendo, ativos que sejam bons para carrego aí, para aposentadoria, e acredito que esses três FIIs podem de alguma forma te ajudar aí, de forma educacional. Eu lembro desde já que isso não é de maneira nenhuma recomendação, mas o que eu tomei como base aqui para esses três ativos são baixas exposições, ativos bem diversificados, ativos de qualidade e segmentos diferentes. Então, por isso que eu acredito que pode ser útil aí de alguma forma. Inclusive, eu queria pedir que vocês deixassem nos comentários, caso tenha algum deles no portfólio, ou prefere algum outro aí do mesmo segmento, seria bem interessante. E se o vídeo for útil, não se esquece o like, isso é importante demais aqui para o crescimento do canal. Dito os avisos e pedidos, eu quero começar por um fundo de papel. Geralmente, ou pelo menos nesse curto prazo, a gente vem percebendo o mercado um pouco cético aí para os fundos de papel. E o que eu separei aqui na nossa lista é o MXRF11, o Maxi Renda. É um fundo meio sem sal, sem açúcar, como diz no meu interior. É um ativo que, embora seja muito grande, são mais de 1 milhão de investidores, a gente não vê assim o fundo com dividendo de outro mundo, não é aquele dividendo de 1,5% que às vezes algumas pessoas procuram, mas é um ativo que tem uma estratégia bem interessante devido à qualidade da carteira ser mais focada aí em CRIs high grades, embora tenha uma parte de permuta ali que acaba aumentando um pouco mais ali a pimenta seria aí a pimenta da carteira, mas é uma representação pequena dentro do portfólio. É uma estratégia que já tem anos aí no mercado, é um fundo que já tem anos no mercado mostrando a sua qualidade. Se você pega o histórico dele, não teve assim problemas grandes de inadimplência, que é uma coisa que eu diria que é comum para fundo de papel. Eu sempre gosto de comentar que para mim fundo de papel, seja você olhar um FII, um FIAGRO ou um FIINFRA, não é se, é quando vai dar problema, que a chance de você ter um fundo por 10, 15 anos no patrimônio e ele nunca ter um problema de carência, um problema de atraso, um problema de inadimplência, eu acho extremamente difícil que isso aconteça. Então, focar em ativos que tem uma carteira mais high grade, eu acho que faz bastante sentido. A tese do MX, até compartilhando rapidinho aqui com vocês no comentário do gestor, eles sempre gostam de colocar isso aqui. O fundo visa alocação de 80% do patrimônio líquido em crise, com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente com o giro do mercado secundário e até 20% do patrimônio em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade na ordem de NCC mais 13 e os demais aí o que sobrar ficando em fundos imobiliários. Quando você pega o portfólio do fundo hoje, que recentemente a gente viu até uma emissão de cotas, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vocês podem ver que hoje o fundo tem uma parcela boa na parte aqui de alocação em crédito, que é de fato a tese dele. Nós temos aí em torno de 80% do patrimônio. Deixa eu até pegar aqui o valor em exato. Nós temos aqui do fundo 75% indexado a IPCA, uma parcela que tem aqui em CDI, que é a parte de crédito, 79% é CRI, 79,7%, fundo imobiliário é 12,9%, tem uma parcela de permutas de 6,7% e o caixa que é 1,4%. Então, de fato a tese dele ali se confirmando 80% em CRIs com bons nomes de crédito. A gestão, em vez de focar aqui em ativos para ganhar no carrego, eles tentam ganhar na marcação a mercado, compram CRIs de boas empresas, pelo menos na média, são boas empresas que têm um nível de alavancagem um pouco mais tranquilo e de acordo com que a curva de juros vai ajudando aí, o fundo consegue girar portfólio de extravagante de capital para os seus investidores. Aqui, até na taxa de aquisição, vocês podem ver que é na média de PCA mais 8,75, 75% do book nessa taxa. E o que tem em CDI, que a representação caiu bem, ficando aí nos 12%, como eu já havia citado, é CDI mais 2,62. Fora o que ele tem aqui na parte de fundos imobiliários. Não são tantos fundos imobiliários que ele tem dentro da carteira. Olhando aqui a parte de crédito, pessoal, ainda nós temos residencial imobiliário com 33%, varejo alimentício aparece com 17%, varejo normal aqui com 9,19%, outros aparecem com 20% do patrimônio. Série, a gente tem aqui muita coisa em única, 89%. Veja que subordinado é só 2,72%. O fundo não é focado aqui na parte de subordinada, até porque quando a gente tem um ativo com problema, se for na série subordinada, essa daí tem um risco um pouco maior de não receber, se tiver algum problema ali na hora de resolver essa parte aí de uma inadimplência ou um atraso. Então, a série subordinada
é a mais arriscada, sênior e mezanino fica ali numa série mais um pouco mais segura. Aqui a gente tem o maior devedor dentro da carteira representando 3,82, o maior CRI representa 3,63% do patrimônio, os demais aqui já tem uma representação um pouco menor, pode ter um CRI ou outro repetido, mas no geral a gente vê aqui representações pequenas. Alguns desses aqui são para fundos imobiliários, alguns ativos aqui são para a parte de segmento de shopping, como é o caso aqui, devedor Shopping Itaquera, com 3,42. O Birman 32, se não me engano, é uma laje corporativa que tem dentro de um fundo imobiliário. A gente tem aqui empresas como é o caso da MRV, tem fundos imobiliários como é o caso aqui do TRXF11, TRX Dobramax, Piracicaba, tem mais crise aqui do TRX, empresas como a BRF, Grupo Mateus, tem mais aqui o TRX da Leroy Merlin, o General Shoppings, GSFI, que é um fundo imobiliário, por aí se vai. Então a estratégia que vocês podem ver aqui que, no geral, são ativos, são devedores aí, a grande maioria, olhando por porcentagem, são ativos com perfil um pouco mais high grade mesmo, como é a tese da gestão. Bom, acho que aqui todo mundo já conhece um pouco do MX, a ideia é só passar um pouco mesmo ativos que eu vejo com risco um pouco menor dentro do portfólio. Passando aqui agora para o segundo ativo da nossa lista, pessoal, é um fundo que eu diria que talvez não seja bem compreendido pelos investidores, que é o TRXF11, RISA Terrax. Aqui a gente já muda de segmento e, como vocês podem perceber, eu tentei buscar ativos que fossem de segmentos diferentes, exatamente para a ideia de diversificação dentro de uma carteira. Eu acho que o investidor ter tudo em um único ativo, eu acho uma estratégia bem arriscada. Eu gosto da ideia da diversificação. Hoje o fundo tem no seu portfólio 22 ativos, valor patrimonial por cota algo próximo a R$ 100. Uma coisa bem interessante, ele tem patrimônio líquido de 1.800 bi, mas a avaliação de mercado dos imóveis mais o caixa é de 3,7. Por quê? A tese do RZTR é ele compra a fazenda na mão de alguém com um prazo determinado para vender a ele de novo por uma taxa pré-fixada, que a média da carteira dele hoje é 15%, taxa de arrendamento médio dos contratos. Então ele compra um imóvel hoje, por exemplo, por R$ 10 milhões e ele dá o direito do comprador, do vendedor, recomprar aquela fazenda pelos mesmos 10 milhões, pagando uma taxa pré-fixada de 15% ao ano, na média, aí, como vocês estão vendo da carteira dele. Essa é a tese. Só que em troca disso, com essa estratégia dele, ele compra o ativo, aquela fazenda aqui por 10 milhões, mas aquela fazenda vale 20. E aqui a gente pode perceber nisso. O patrimônio dele é quase 2, mas os imóveis, todos os ativos dele, valem quase 4. Então ele consegue comprar a fazenda por um preço mais barato do que o que ela vale, dando esse direito de recompra com essa taxa pré-fixada que hoje está num nível bastante atraente, embora a taxa de juros hoje é alta, e se você pega aí a expectativa para o ano de 25 ficando na faixa de 15%, mas 15% também de taxa média dos contratos eu acho um valor bastante elevado. E se o devedor, ou melhor, se aquele inquilino não pagar o aluguel, não pagar tudo certinho durante esse período, ele simplesmente manda o inquilino embora e pega aquela fazenda e vende para outra pessoa ou aluga para uma outra pessoa, sendo que ele só pagou metade do valor. Então a tese do RZTR, na minha humilde opinião, eu acho que ela tem um risco menor por conta disso, porque ela não é dona de um CRI, de um CRA, ela é dona da fazenda. Se o inquilino não pagar, é problema dele, ele vai perder a fazenda. Se no final do contrato ele não tiver dinheiro para recomprar, ele perdeu aquilo ali também. A gente viu até um caso recentemente do patrimônio dele, que ajudou nos dividendos, que quando chegou no final da data ali do contrato, o inquilino não tinha direito para recomprar e com isso acabou que o fundo se beneficiou se beneficiou, porque a fazenda que ele tinha comprado por algo próximo a 250, 300 milhões, já estava avaliada em torno de 600 milhões. Isso acabou virando aí um bônus profundo que ele arrendou na sequência e essa fazenda já está sendo paga aí pelos próximos 5, 6 anos pela nova pessoa. Então a tese dele para mim tem um risco um pouco baixo, mesmo num cenário complicado quanto esse, por conta disso, porque ele é dono da fazenda. Problema do inquilino em pagar o negócio certo, senão ele não vai ter como permanecer na fazenda e no final ele ter dinheiro para recomprar aquela fazenda pelo valor que ele vendeu inicialmente. Então, essa é um pouco da tese do fundo. São aí 15 ativos, como eu falei, prazo médio dos contratos de 10 anos e até pegando rapidinho aqui o portfólio dele, para a gente ver aqui um pouco sobre a representação de cada ativo dentro da carteira. Vocês podem ver aqui que a operação de arrendamento.
Opção de compra, somente um ativo, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, é isso, somente um ativo, dois ativos melhor, não tem a opção de recompra da fazenda, os demais todos têm. Aqui a gente tem a tese de investimento, especialmente a sale leaseback. Tem uma segunda aqui que essa é bem interessante, que é a que não tem a opção de recompra, que é a land equity. Ele compra uma fazenda que ele acha interessante, o preço está bom, vai lá, compra melhor alguma coisa naquela fazenda e lá na frente ele revende com um belo de um ganho de capital. E aqui a gente pode ver quem são os arrendatários. Tem vários nomes aqui que vocês podem ver. Representação dentro do patrimônio. Dá para perceber aqui que alguns têm um valor bem considerável. 122 milhões de reais, 110 milhões de reais. Tem um outro aqui com 372 milhões de reais. Tem de fato algumas fazendas que têm uma representação um pouco maior dentro do patrimônio, mas são vários imóveis e como eu falei há pouco, né, várias fazendas e como eu citei, se o inquilino não pagar, o inquilino é que perde porque no caso ele é dono da fazenda. Essa é uma parte até que a gestão faz questão de destacar dentro dos relatórios, porque muitas vezes o RZAG, o RZTR, é comparado com um FIAGRO. E qual o risco, a diferença? Até eles colocam aqui. Com essas informações detalhadas sobre as estratégias do fundo, qual a grande diferença do RZTR para outros fundos que investem em títulos de dívidas, tais quais fundo imobiliário e FIAGRO em geral? E aí eles respondem: o risco de calote, porque ele é dono da fazenda. Problema de quem vendeu ali dando direito de recompra. Então ele é dono da fazenda, o risco de inadimplência dele é bastante pequeno. Então esse é o segundo ativo aqui que eu acho que sempre é válido dar uma estudada e buscar diversificação no portfólio. E eu gosto bastante dessa tese dele. E volto a repetir, não é de maneira nenhuma recomendação de investimento, mas eu gosto da tese. E o terceiro da nossa lista aqui é do segmento logístico. Eu gosto bastante do segmento logístico, pessoal, porque se vocês forem pegar dos fundos imobiliários de tijolo aí, é o segmento que mais vem performando bem. Problema de vacância não tem, os fundos vêm conseguindo ali até melhorar um pouco o preço por metro quadrado comparado às lajes corporativas. Se você olha shoppings também não vem tendo assim um crescimento tão grande e os logísticos vêm tendo uma resiliência bastante interessante, especialmente com o crescimento aí do e-commerce nos últimos anos. E o ativo que eu separei aqui da nossa lista é o BTLG11. BTG Pactual Logística é um fundo que tem um patrimônio bem considerável, eu até cogitei colocar aqui HGLG na lista, eu gosto bastante do HGLG também, só que olhando o preço hoje versus dividendo, eu tenho achado um pouco melhor o BTLG do que o HGLG. É um fundo que tem um patrimônio já muito grande, é que eles colocam na lista ao todo aí 34 ativos, prazo médio de 5 anos, vacância financeira hoje é de 1,6, menor até do que, por exemplo, o HGLG, yield médio aí dos últimos 12 meses de quase 10%, uma parcela da carteira dele aqui, ou quase toda a carteira, é focada no estado de São Paulo, que tem uma vacância bem tranquila mesmo aí, são imóveis de boa qualidade. Então, eu coloquei na lista BTLG, mas você pode dar uma olhada, talvez aí no XPLG, no HGLG, VILG11, que é um pouco mais barato do que os demais. Enfim, eu gosto bastante desse segmento e eu escolhi aqui na lista o BTLG por questão de preço mesmo, mas volto a repetir, também não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Como vocês podem ver, hoje eles não têm problema de vacância. Se a gente pega o histórico também, aqui vocês podem ver que não é uma coisa que traz medo para o cotista. Nos últimos 12 meses, a média de vacância aí é de 1 a 2%. Aqui a gente tem 35% dos contratos atípicos, o que é bem interessante também para trazer um pouco mais de segurança. 65 típicos, nós temos 95% do portfólio é segmento logístico. Inquilino por setor, ele tem aqui 47% no log, varejo é só 13%, e-commerce 13%, aparece aqui papel, celulose, farma, quase tudo é IPCA, 97% dos reajustes é IPCA. O fundo tem uma alavancagem hoje, de fato, mas não é uma alavancagem assim tão grande que traga assim, uma preocupação, pelo menos na minha opinião. E outra coisa bem interessante, o BTLG costuma desinvestir por ano 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem do seu portfólio para os cotistas, traduzindo uma gestão bastante ativa. Nos últimos 3 anos, 771 milhões de vendas, 187 milhões em vendas de andamento no momento, um lucro de R$ 4,48 nessas vendas, 27% maior que o laudo. Então dá para perceber aqui um pouco o quanto que a gestão vem conseguindo destravar ganho para os seus investidores. Primeiro semestre de 22, 169 milhões em venda, primeiro semestre de 23, 117, segundo semestre de 23, 82, primeiro semestre de 24, 346, segundo semestre de 24, 57 milhões de reais. Sempre tem aí, basicamente todo semestre, tem uma venda que o BTLG faz e, consequentemente, consegue destravar ganho para os seus investidores. Por isso que o yield dele é um pouco maior, até devido aí um pouco desses não recorrentes.
Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar, esses três fundos imobiliários. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil para você. E quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite. Se você gosta de investir ou tem alguma curiosidade na parte de ações, recentemente eu adquiri um canal, Ações para Renda Passiva. E nesse canal tem bastante informação, tem bastante vídeo lá novo que eu já publiquei, como é o caso aqui desses três primeiros, três ações que eu estou comprando, cinco ações que pagam dividendos mensais, quatro ações para renda passiva, minhas quatro maiores posições em ações, projeção de dividendos de algumas empresas aí, preço-alvo, preço-teto. Tem bastante informação lá que pode ser útil para você aí que gosta da parte de ações. O link vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se você puder ajudar o canal lá, eu vou agradecer de coração. Espero ter ajudado. Não esquece do like e também aquele comentário aí, quais ativos que você está de olho para investir.